Então, muito bom dia. Estamos iniciando mais um episódio do nosso programa Hora Atividade. Hora Atividade é uma iniciativa do CMP Sindicato, o Sindicato dos Professores Municipais de Passo Fundo. Nosso objetivo é, em tempos de pandemia, em tempos de crise, conseguir colaborar com a sociedade e, principalmente, conseguir colaborar com a educação. Conversar com os nossos professores e com a comunidade educacional. No dia de hoje, também não poderia ser diferente, vamos continuar falando sobre a questão do coronavírus, da pandemia mundial, e para falar sobre esse assunto, nós temos um convidado muito especial, que é o Dr. Júlio Stobe. Dr. Júlio, que além de cardiologista, também é professor universitário e atualmente exerce a função de diretor da Faculdade de Medicina da Universidade da Fronteira Sul aqui de Passo Fundo. Então, doutor Júlio, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, um bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto tão importante aí nos dias atuais. E vão participar também desse bate-papo o diretor Tiago Machado, diretor do CMP Sindicato, e a diretora Regina Costa dos Santos. Então, Tiago e Regina, muito bom dia e sejam bem-vindos. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Regina. Bom dia, doutor Júlio. Bom dia aos nossos colegas professores e a comunidade em geral aí que vão estar podendo, né, a gente está oferecendo esse debate em mais uma das nossas mídias, né, para trazer esclarecimento à comunidade como um todo. Regina, bem-vinda. Bom dia, pessoal. Bom dia aí à comunidade. Uma saudação especial aí para o Dr. Júlio, nosso carinho, nossa admiração pelo trabalho que ele vem realizando na nossa cidade. É um prazer estar aí nesse bate-papo. Muito bem. Eu já vou começar questionando o Dr. Júlio sobre uma questão que nos toca muito intimamente, que é a questão do fechamento das escolas. Então, eu queria saber do senhor, doutor, se no atual estágio dessa pandemia, e considerando a nossa realidade local aqui de Passo Fundo e os casos que nós temos, o fechamento das escolas é uma medida que se justifica nesse momento, doutor? É sempre questionável. Nós estamos, obviamente, passando por fases difíceis e todos nós estamos aprendendo sobre essa pandemia, né? No entanto, as medidas de mitigação, as medidas de isolamento social, elas são altamente importantes, né? Claro que o momento de começar, sempre temos dúvida, né? No entanto, nós já temos contaminação comunitária, já temos óbitos de pessoas de Passo Fundo, então é altamente importante que a gente mantenha as medidas de isolamento social. Lembrando sempre que as medidas de isolamento social, elas não são importantes para evitar que todo mundo fique isolado da doença, até mesmo porque provavelmente 70%, 80% da população realmente, em um momento ou outro, vai ter contato com o vírus. No entanto, as medidas são de fundamental importância para reduzir o pico de incidência de forma aguda, fazendo com que aqueles casos graves, aqueles casos que compliquem, tenham condições de receber uma assistência médica, uma assistência de saúde adequada. Esse é o grande objetivo das medidas de isolamento social. Perfeito. Professora Regina. Doutor Júlio, assim, a gente vem ouvindo muito as pessoas falarem, no nosso caso das escolas municipais, a gente atende sobretudo a crianças pequenas, né? E muita gente diz que as crianças não precisariam ficar isoladas nesse momento, por serem assintomáticas, por não fazerem parte desse grupo de risco. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso para nós. E outra, se existe alguma previsão aí para esse retorno, né, das nossas vidas normais e aí também das nossas escolas. Se tem como prever aí quando que a gente pode estar retornando
para as nossas salas de aula. Certo. Bem, as crianças em qualquer idade, enfim, elas tendem a ter quadros mais leves da doença, né? E muitas vezes até serem assintomáticos, né? Contraírem o vírus, poderem transmitir o vírus, no entanto, serem assintomáticos. Então, isso tem um grande número de crianças que realmente se comportam dessa maneira. No entanto, algumas crianças também nós temos que entender que vão complicar, né? Em todas as faixas etárias, tem crianças que irão complicar. Então, além disso, acho importante entender, né, que a criança, se ela for à escola e se ela contrair a doença, ela acaba disseminando, né, e levando para casa, para o pai, para a mãe, para a avó, enfim, que são pessoas muitas vezes mais vulneráveis, né? Então, esse é o grande objetivo, né, de você, na verdade, ter o fechamento dos colégios, evitar que a doença continue se propagando, ou seja, ou se propagando em alta velocidade. Essa é a questão, é a velocidade de propagação, acho que aí é um fator importante, né? Esse momento, quando voltar, quando retornar às atividades, enfim, é uma grande pergunta do mundo todo, né? Então, a China mesmo, hoje, todo mundo pensa, a China resolveu o problema. Não, não é bem assim. Tem locais da China com doença ainda, tem locais que está tendo pico de incidência, enfim. Então, é muito difícil você realmente ter uma data de previsão, né? Olha, vai ser em 1 mês, vai ser em 2 meses, vai ser em 3 meses, né? Se nós pegarmos o exemplo da comunidade mundial, eu diria assim, que é um semestre do ponto de vista, um semestre que, no mínimo, e do ponto de vista de isolamento, nós teremos essas situações. Em alguns momentos, talvez o clamor público, né, da população exija que abra, vai ser aberto, vai ter picos maiores, nós vamos fechar de novo e vamos persistir certamente vários meses dessa maneira, né? Agora, acho que é fundamental nós entendermos essa questão, é de que realmente você promovendo o isolamento social, evitando as aglomerações, você lentamente faz com que a doença passe, as pessoas passem, e aquelas que precisam realmente de um suporte de vida, de cuidado, assim, tenha de forma adequada, né? Tem outra coisa importante, né? Você imagine assim, pode ser que as crianças são assintomáticas, né? Em função da idade, um grande número, né? Mas muitos professores vão contrair a doença, né? Então, aí também nós teremos, aí tem professores com mais idade, enfim, e teremos um grande desfalque, certamente, também nas instituições de ensino, né? Então, eu diria assim, não sei até que ponto valeria a pena você colocar ali várias crianças juntas com um professor presencial, né? Numa situação em que a gente sabe que ela é muito frágil. Professor Tiago. Bom, perfeito. Gostaria também de agradecer, né, o Stob estar aqui conosco, né, compartilhando um pouco dos seus conhecimentos, dizer que por mais que eu sei que é um período de muito trabalho, muito estresse para vocês, eu, assim como os nossos colegas e talvez a nossa comunidade como um todo, eu me sinto um pouco mais tranquilo sabendo que você, né, faz parte da equipe que está à frente, né, do comitê, fazendo parte do comitê que está enfrentando, preparando a nossa comunidade para enfrentar essa pandemia. Bom, a pergunta que eu quero fazer vai mais ou menos da linha da questão das medicações, enfim, da forma com que a gente está tratando isso, que num primeiro momento foi tratado como uma gripezinha, hoje a gente já fala em uma espécie de pneumonia viral, né? Enfim, é algo muito mais sério. A gente sabe que o nosso presidente, muitas vezes, ele tem uma forma simplória de ver as coisas, simples e objetiva, também faz parte da narrativa do discurso dele, né? Eu dou um exemplo nas questões econômicas. Nosso país tem problemas históricos, né, no que diz respeito, históricos e estruturais no que diz respeito a essa seara. Por muito tempo, a forma dele responder essas questões econômicas era, por exemplo, nióbio, né? Ele ia lá, elegeu um produto, se nós centrássemos a atenção, talvez resolveríamos as nossas mazelas econômicas. Pois bem, agora nessa área da saúde, mais uma vez ele faz isso, né? O mundo inteiro está enfrentando uma doença que os nossos organismos não têm
resistência para fazer frente, e muitas vezes ele tenta reduzir isso ao tratamento com um remédio, a tal da cloroquina, que até agora não tem nenhuma comprovação. Eu gostaria de duas questões com relação a isso, né? Primeiro, né, quais que são as etapas que uma medicação tem que obedecer para fazer parte oficialmente, né, de um tratamento, né, sério e responsável, respeitando todas os centros de vigilância, enfim, dos países e do mundo, e se a cloroquina, de fato, ela tem algo que possa nos dar um horizonte que ela pode ser, sim, um tratamento para essa nova doença. Perfeito. Eu acho que inicialmente dizer, né, que faz parte digamos assim, das crendices populares, de nossas crenças, muitas vezes tentar encontrar soluções mágicas em pílulas para situações complicadas, né? E realmente parece essa situação, né? Você tentar resumir em um medicamento que vai ser o responsável por resolver todos os problemas. A resposta é não, não existe, né? O que nós temos que entender é que o mundo inteiro está precisando de estudos. Tem hoje, se nós entrarmos no site da Organização Mundial da Saúde, em relação à questão de pesquisas, nós temos aí mais de 200 estudos no mundo todo, em todos os continentes, né, sobre a utilização de algum produto para tratamento dos pacientes com o Covid-19. Né? No entanto, não existe nada hoje, não existe nada, não há tratamento específico. Essa é a resposta. Né? Se nós utilizarmos o UpToDate, nós utilizamos, que é um sistema que ele é praticamente diariamente revisado sobre o tratamento, não há tratamento específico. Bem, aí entram vários estudos. Entre os estudos, o estudo da hidroxicloroquina. Né? Anteontem, saiu um editorial bem interessante aí, que é do British Medical Journal, que é um jornal do Reino Unido, comentando justamente isso, né? A hidroxicloroquina não tem eficácia definida e é um medicamento que traz riscos. Então, essa é a comunidade científica. E nós temos que, nessa situação, ter digamos assim, um balizador. E o balizador é a ciência. Né? Senão, nós vamos retornar à idade médica na época dos cirurgiões barbeiros, aí, né? como profissionais médicos. Então, não podemos seguir nessa linha. Então, nós temos que confiar em algumas entidades. A Organização Mundial da Saúde é um órgão balizador importante para os países. Né? E a ciência. Né? Fora disso, nós estamos, não teria necessidade de existir a medicina, de existir a ciência da saúde e ciência em geral nenhuma, né? Então, a gente tem que trabalhar com aquilo que existe de científico. Então, a hidroxicloroquina, ela não é uma pílula maravilhosa, tem outro estudo, um pré-estudo ali brasileiro, mostrando que de 80 e poucos pacientes, a taxa de mortalidade em quem utilizou foi de 13%, em quem não usou foi 18%. Do ponto de vista estatístico, não tem diferença significativa nesse grupo de pacientes. Então, é importante que se entenda que não é uma solução milagrosa. Se eu fosse, os Estados Unidos, por exemplo, que também tem utilizado lá em algumas situações, teria resolvido o problema dele. Né? E nós percebemos ali que não está acontecendo isso. Ontem tinha notícia já de que haviam tido mais mortes nesse período agora da pandemia do Covid-19 nos Estados Unidos do que um ano da pandemia de H1N1. Entende? Então, não é uma situação em que nós vamos resolver ela com uma pílula mágica de hidroxicloroquina. Não, essa é a resposta. Né? Bom, para que um medicamento, por que a demora? A própria Organização Mundial da Saúde tem falado em relação a isso. Olha, nós temos que estimular os estudos sobre tratamento, nós temos que centrar na produção de vacinas, mas todos esses fatores são importantes. Por quê? Quando você pega, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da hidroxicloroquina, ela foi tentada como tratamento para mononucleose infecciosa, porque ela era efetiva in vitro, em cultura de células. Quando se utilizou ela em cobaias, ela piorou a doença, entende? Para mononucleose infecciosa. E aí vai. Então,
por isso que existe o estudo in vitro primeiro, depois você testa em cobaias, depois você testa em grupo de humanos, depois você testa em grupos de humanos pequenos, depois você testa em grupo de humanos maiores, depois vocês fazem a fase multicêntrica, que é vários lugares do mundo, por causa das variabilidades, né? E depois de tudo isso, ok, ela funciona, você ainda tem que ver a eficácia, a efetividade, que é o custo para te utilizar um medicamento em larga escala, né? E depois uma outra fase ainda de acompanhamento sobre os efeitos colaterais a longo prazo, né? Que era o exemplo da talidomida, né? Que foi uma catástrofe a longo prazo em função dos efeitos deletéricos que trazia às crianças, né? Em gestantes, né? Então, por isso que é importante que a gente entenda que os estudos, eles são demorados, né? Eles são complicados, muitas vezes, né? E tudo bem, assim, pode-se utilizar a cloroquina no Brasil? Pode-se utilizar, não tem problema, é um medicamento liberado. A própria Organização Mundial da Saúde diz que o uso de medicamentos não específicos, a gente chama isso na medicina de off-label, ele pode ser utilizado, desde que o médico se responsabilize, né, de acordo com a legislação vigente daquele país, em relação ao seu uso. Foi o que o ministro, por exemplo, da Saúde, o Mandetta, fez. Os médicos poderão utilizar. Agora, é de responsabilidade deles a utilização, porque, por hora, nós não temos nada definido em relação à relação risco-benefício. Muito bem. Doutor Júlio, nós temos aqui no Brasil, ao contrário do hemisfério norte, da Europa, dos Estados Unidos, que estão iniciando o verão europeu e norte-americano, nós, ao contrário, estamos entrando na fase do inverno. E é sabido que o clima frio ele é um facilitador para o vírus. Como é que o senhor vê essa questão climática em relação à pandemia e se nós aqui do hemisfério sul, em especial a região sul do Brasil, ela vai ter consequências mais sérias com relação a isso? Nitidamente, se nós olharmos o mapa da expansão da doença no mundo, nós vamos ver que o hemisfério norte ele tem uma taxa de contaminação bem maior, ou seja, em função do inverno, né? O hemisfério sul está começando aqui na América do Sul. Se nós pegarmos a África, que é outra grande preocupação da Organização Mundial da Saúde, né, o continente africano, também os casos lá estão começando. Então, é nítido que o hemisfério sul, durante o inverno, terá maiores dificuldades. Claro, alguém vai me dizer, bom, mas na região amazônica, Manaus está com uma incidência elevada da doença, né? Claro, porque além do frio, o vírus gosta da umidade, né? E lá tem muita umidade. Então, agora, no frio, a gente sabe, e os estudos mostram também, que o vírus ele sobrevive mais tempo sobre as superfícies, né? Então, enquanto em temperaturas de 30 graus ele sobrevive apenas algumas horas, em superfícies onde a temperatura está em torno de 10 graus, por exemplo, ele vai sobreviver dias, né? Então, essa é uma diferença primordial aí e certamente nos preocupa é a vinda do inverno aí que se avizinha. Muito bem. Professora Regina. Doutor Júlio, assim, na sua opinião, né, como especialista, de que forma o isolamento vertical ele apresenta ou não algum risco aí para nossa população? Porque a gente vem ouvindo muito, né, falar, principalmente a nível federal, essa defesa do isolamento vertical. Eu gostaria de saber assim, qual que é a sua opinião. Bom, Regina, é perfeitamente compreensível essa dúvida, né? A gente conhece o país em que vive, né? A gente conhece as dificuldades que as populações enfrentam, a gente sabe os problemas que existem nas populações menos privilegiadas, vamos chamar assim, né? Não chamo de, eu acho que privilégio é um termo complicado até, menos favorecidos, digamos assim, né?
Então, eu percebo isso muito bem. Eu sou médico da CESAI e trabalho nos acampamentos indígenas, tá? Não é nas aldeias, é nos acampamentos, tá? Então, eu fico pensando, e tenho pacientes em isolamento, né? Como que a gente vai isolar um paciente que mora num acampamento indígena, né? Como que nós vamos isolar pessoas que vivem numa comunidade, às vezes, né, de forma improvisada, embaixo de lonas, onde tem ali várias pessoas convivendo num único cômodo. Então, não tem condições, né? Então, a gente sabe, porque a gente conhece a realidade do povo, conhece a realidade da população, e a gente conhece e sabe que o isolamento vertical no nosso país ele é uma falácia, né? Não tem como. Eu posso isolar meu pai, posso isolar minha mãe, posso isolar meu sogro, posso isolar minha sogra, porque eles têm condições de terem cuidados, né? Agora, não é a realidade da grande massa populacional do nosso país. Então, se eu estiver pensando somente no meu pai, somente na minha mãe, somente na minha família, eu estou sendo egoísta, porque eu não estou contemplando na minha decisão a grande maioria da população. A grande maioria da população que tem extrema dificuldade de moradia, né, de alimentação, muitas vezes, e, obviamente, de assistência médica. E é esse grupo que nós temos que, né, de certa forma, proteger. Porque se nós tivermos uma expansão rápida da doença nesse grupo, que é o grande grupo, que é o grupo numeroso, o nosso sistema de saúde, a exemplo de outros países que não tiveram esse cuidado, certamente vai entrar em colapso. Perfeito. Professor Tiago. Então, doutor Júlio, a gente percebe que algumas escolas estão lançando mão, né, nesse momento, da educação à distância, né, do ensino EAD. Na rede particular, me parece que há um facilitador, porque são pessoas que possuem, né, núcleos familiares que possuem uma melhor condição de vida e praticamente todo mundo pode utilizar a mão dessas tecnologias. O ensino público, por sua vez, também está tentando, né? A gente vê o Estado, essa ferramenta. No município, nós temos uma normativa do Executivo que apenas suspendeu o ano letivo, muito embora algumas escolas estejam passando algumas atividades para os alunos, mas a minha pergunta ela vai nesse sentido, né? No ensino público, a gente sabe que tem a realidade mais diversa possível, desde alunos em vulnerabilidade social, como a classe média. Alguns conseguem, né, utilizar a ferramenta lá de um computador, do smartphone, com internet para baixar uma atividade para fazer, outros não. Né? Muitas vezes esses alunos, essas famílias têm que ir às suas escolas buscarem atividade. Né? Eu gostaria de saber qual que é esse risco, como que qual é o risco que as crianças, enfim, que esses pais estão se submetendo, tentando manter uma certa rotina, indo até um local, por mais que seja por pouco tempo, enfim, se isso seria uma recomendação válida ou se tem um risco potencial esse movimento. Perfeito. Eu, como professor, né, fui médico depois de ser professor, né, e continuo sendo professor e sou estudante também. Eu sou aluno de letras atualmente, faço letras EAD. Então, porque é algo que eu tenho estudado um pouco aí nos últimos tempos, que é essa questão do ensino EAD, né? Então, acho que tem duas questões importantes. Uma, a gente sabe da realidade da população, da realidade dos alunos da rede pública, dos alunos da escola pública do país, né? Que não é uma realidade semelhante à privada. Então, meu filho faz ensino médio numa escola privada. Então, o que acontece? Ele tem acesso ao sistema de computação, enfim, tudo tranquilo, tá? Praticamente diariamente ele tem atividades EAD, tudo bem. Agora, a gente sabe que essa não é a realidade de acesso ao sistema de informática, enfim, de toda a população, né? Então, é praticamente inviável hoje, sem um preparo prévio, colocar isso em prática. E essa dificuldade vai desde os professores até a parte tecnológica e dos próprios alunos no domicílio, né? E muitas vezes, que nós comentamos, muitas vezes ele não tem moradia, então eu não posso, né, sonhar que esse aluno vai ter ali um Wi-Fi ali de alta qualidade
para conseguir assistir uma aula. Então, é algo impossível, né? E, por outro lado, vem mais uma questão importante. A gente sabe que, às vezes, a exceção no nosso país se transforma na regra, né? Será que, se nós implementarmos por um período o EAD nas nossas escolas públicas, isso não se tornará a regra no futuro, né? A gente sabe das grandes corporações que estão fazendo isso mundo afora. E o nosso país é um grande campo para expansão do EAD de algumas instituições e algumas redes privadas, né? Então, tudo isso eu acho que tem que ser levado em consideração, principalmente quando se discute em termos de sindicato de professores, né? Que é quem, digamos assim, dá um amparo importante à classe, e que certamente essas questões devem ser discutidas e devem ser levadas em consideração também. Muito bem. Doutor Júlio, já estamos nos encaminhando para o final do nosso programa. Eu gostaria que o senhor, como especialista, dissesse alguma coisa para a comunidade escolar. Qual seria a sua recomendação hoje para toda a comunidade escolar, em especial para os diretores, professores e alunos? É uma época de muita cautela, é uma época de muito aprendizado, e devemos aprender aquilo que se deve fazer e devemos aprender aquilo que não se deve fazer. Então, acho que os exemplos, eles estão dispersos na comunidade mundial geral de coisas que não deram certo. O exemplo das coisas que deram certo devem ser copiadas, devem ser adaptadas. Não podemos sonhar que o nosso país é um país privilegiado, por isso estamos imunes e que pular na lama nos dá imunidade, porque não é verdade. Não podemos sonhar com soluções mágicas, é um problema complicado, e problemas complicados exigem soluções complexas. Não é simples, não existe uma solução única, né? e milagrosa, né? E, obviamente, o que cada um pode fazer? Eu acho que é o momento de nós centrarmos nossas energias em trabalho de apoio um com o outro, né? Eu revisava hoje pela manhã que deve haver uma mudança nos próprios planos da Organização Mundial de Saúde, que deve ser publicado nos próximos dias, né? E fala justamente no quê? Justamente na importância que tem de nós trabalharmos de forma integrada. Veja, não é um trabalho único. Nós estamos aqui, eu estou hoje conversando com um médico, para os professores, né? Vou fazer de conta que eu não sou professor, então nós temos duas profissões distintas aqui interagindo, né? E nós temos que colocar a mão na massa todas, porque todas são importantes. Hoje à tarde eu vou encontrar com um grupo de engenheiros, por exemplo, que está trabalhando com um protótipo de um ventilador mecânico. Enfim, todas as profissões, todas as pessoas podem, nesse momento, contribuir. É o momento de nós nos unirmos, de nós mobilizarmos os vários setores da comunidade para trabalharmos contra o inimigo comum. Está acontecendo muita disputa no mundo inteiro no campo político dessa questão do Covid, né, da pandemia. Nós não podemos ser inimigos uns dos outros. Nós temos que, nesse momento, ser todos unidos contra o inimigo comum, que é essa pandemia. Acho que isso é o importante. Eu diria que as questões de prevenção, elas são fundamentais, e não teria aqui por que repeti-las, né? Porque todos nós somos sabedores assim daquilo que realmente funciona e daquilo que não funciona. Cuidar muito para a gente tentar evitar a propagação de fake news, porque hoje a gente trabalha metade do tempo revisando aquilo que a ciência prega, revisando aquilo que é publicado, aquilo que é feito em termos mundiais, e metade do tempo, diria no mínimo, revisando aquilo que não está certo, que é a propagação das fake news. Então, eu diria que hoje o grande desejo de todos, desde quem está na comunidade saudável até quem está em situação grave, é respirar, né? Todos nós queremos voltar a respirar de forma tranquila,
respirar com liberdade, respirar com nossa família, respirar os cheiros que estão pelo mundo, os cheiros bons, os cheiros ruins, né? Enfim, respirar o ar aí de que as coisas devem melhorar aí, a gente pode contribuir com isso, tá? Esse seria o meu recado, assim. Agradeço aqui esse convite, é um prazer conversar com os colegas aqui e dizer que a gente está sempre à disposição aí naquilo que a gente puder colaborar. Muito bem. O CMP Sindicato agradece a sua atenção, a sua disposição, sabemos da sua agenda apertada, e mesmo assim se dispôs a falar com a comunidade escolar e com os nossos professores. Então, mais uma vez, lhe agradecemos, doutor Júlio, pela sua atenção. Quero agradecer também ao professor Tiago pela participação. Bom, obrigado aí, doutor Júlio, colegas Regina e Eduardo. Tenho certeza que a gente está apenas no início, infelizmente, né? Vai ser um semestre de muito teste da nossa capacidade de nos isolarmos, mas vai ser muito importante para ali na frente a gente conseguir mitigar pelo menos os efeitos, né, dessa pandemia, que tenho certeza vai ser histórica. Eu, como professor de história, nós vamos estudar muito lá na frente, né? A gente está vivenciando algo que dificilmente vai ser esquecido. Tá, muito obrigado, Tiago, mais uma vez. E professora Regina, prazer em recebê-la novamente. Obrigada, Eduardo, Tiago, doutor Júlio, nosso carinho aí, gratidão, né? Acho que a gente deve seguir aprendendo com tudo isso e para nossa comunidade que a gente escute os especialistas, né? Tem pessoas que estudam a vida toda para aí estar nos orientando de como a gente deve estar agindo diante dessa pandemia, que a gente continue aí com a nossa rede de solidariedade. Doutor Júlio, muita luz aí no seu trabalho, para os profissionais da saúde também, que vocês, a nossa gratidão, respeito, e que vocês tenham aí muita luz na condução desse trabalho que vem sendo fundamental aí para a manutenção da saúde da nossa cidade, do nosso país e até mesmo do mundo, né? Então, que a gente possa aprender com tudo isso. Um grande abraço. Muito obrigado, professora Regina. E mais uma vez eu quero agradecer a todos, renovando esse agradecimento ao doutor Júlio, reiterando que nós, professores, temos plena confiança no seu trabalho e estamos muito contentes que temos uma pessoa tão competente à frente desse problema tão grande que o mundo enfrenta e que possa nos ajudar aqui em nível regional e, quem sabe, até mesmo em outras esferas. Então, mais uma vez, muito obrigado e obrigado a todos pela atenção para o nosso programa, renovando sempre que esse programa ele vai ser veiculado em todas as nossas mídias sociais. Você pode acessar. Daqui uns dias nós teremos a próxima edição. Então, desde já agradecemos a sua atenção e desejamos um bom dia a todos.